Nos Caminhos da Fé, um espaço para se aproximar da Palavra de Deus, com João Paulo Gouveia. Olá, querido ouvinte, boa tarde, olá para você, boa tarde, boa noite, bom dia, bonjour, boa noite, seja onde for, shalom, marhabá, onde quer que esteja ouvindo e acompanhando aqui o programa Nos Caminhos da Fé, podcast que vai ao ar todas as terças e quintas às 4 horas da tarde, aqui pela RTM Brasil. Michele Gomes, boa tarde, tá calorão, mas hoje tá melhor do que aqueles dias atrás, né, Michele? Pois é, Ricardo, boa tarde, Ricardo, pastor, ouvinte, você que está ligadinho com a gente aqui nesta terça-feira. E olha, o programa Nos Caminhos da Fé ao vivo, sempre de terça e quinta, das 4 às 5, mas você pode ouvir nas plataformas aí de áudio, quando e como quiser, porque temos todos os episódios lá no nosso site, rtmbrasil.org.br, e também nas principais plataformas de áudio. É só procurar por Nos Caminhos da Fé e você vai ter à disposição um conteúdo maravilhoso com séries para edificar o seu coração. E a gente está numa série muito especial sobre o livro dos Salmos, e hoje o pastor vai trazer para a gente uma reflexão de um dos salmos. Eu diria que assim, num piscar de olhos a gente lê ele rapidinho, não é mesmo? Muito bem, boa tarde, pastor João Paulo Gouveia. E já aproveitando o gancho, lembrando das plataformas digitais, por exemplo, no meu celular eu tenho, Luan, dá para ver aqui, ó, no meu celular tá lá, Nos Caminhos da Fé embaixo, ó. Não dá para ver lá, ó, tá aparecendo lá, Nos Caminhos da Fé no Spotify. Obrigado pelo zoom, diretor. Que legal. Aí eu clico aqui, ó, rapidinho, já aparece todos os episódios, sensacional, né? Pastor João Paulo Gouveia, seja bem-vindo, boa tarde. Muito bem, boa tarde, é muito bom poder estar aqui de novo, né? E a gente vai seguindo aí nos nossos estudos sobre o livro dos Salmos, vai até o final do ano, né, Mi? Sim, já pode dar um spoiler do último spoiler. Episódio, inédito? Será no dia 19 de dezembro. Vai ser um especial. Aí fecha essa primeira temporada. Né? Primeira temporada. Aí a gente vai ter um hiato, digamos assim, com reprises durante esses meses de férias, né? Um pouquinho de dezembro, antes de Natal, Ano Novo, janeiro e fevereiro tem novidade. E para as reprises, eles podem pedir as reprises que eles mais gostaram? Boa ideia, hein? Olha boa só, ideia. Democrático. Então, qual episódio você quer ouvir nesse período de reprises? Manda aí pra gente. Tem um termômetro pra gente saber. Temos né? alunos assíduos aqui. E depois eu vou fazer a chamada. Quero saber quem está presente nessa terça. Muito bem. Então, acesse aí. Acesse aí nas redes sociais, nas plataformas digitais, como eu disse aqui no Spotify e outros, e acompanhe Nos Caminhos da Fé. E manda sua sugestão aqui pra gente pelo WhatsApp 974-81456. Nos Caminhos da Fé, com o pastor e professor João Paulo Gouveia. Pastor João Paulo Gouveia, na série dos Salmos, um lindo salmo. Ele é pequenininho, né? Tô brincando, é um salmo extenso, Salmo 119, muito bonito também. É o maior capítulo da Bíblia, é o maior salmo do Saltério, e tem várias curiosidades, né, sobre ele. Primeiro porque ele é todo composto, ele é muito sistemático, né? Sim. O meio dele, o versículo 88, que dá uma razão, assim, da gente entender de verdade os salmos, né? Ele vai trazer aí o versículo 88. O 88 diz assim: vivifica-me conforme teu amor, para que eu guarde os testemunhos da sua boca, ou os conselhos da sua boca, ou os mandamentos que vêm dos seus lábios, né? Alguma coisa assim. A ideia toda desse salmo, ele é de que a gente vive para obedecer a palavra. E porque a gente obedece a palavra, a gente ganha vida, né? Essa é a ideia do Salmo, né? Já começa justamente falando com a palavra, a lei, né? Lá no comecinho está lá a lei do Senhor. Então a gente vai nessas curiosidades. O meião mesmo, que é o Salmo 88, ele vai trazer essa ideia de eu vivo para obedecer e obedeço para poder viver. Né? Então tem esse jogo assim, é bem legal. Esse é um salmo interessante porque ele é monotemático, né?
ele fala da palavra, ele fala do mandamento, da importância do mandamento, da lei, do conselho de Deus, da palavra de Deus na nossa vida. E ele vai ter isso o tempo todo, do começo até o final. São 176 versículos falando sobre a importância da palavra de Deus, do mandamento de Deus, do decreto de Deus, da lei de Deus, do conselho de Deus. E essa palavra que traz para a gente várias coisas, e é isso que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Mas ele tem outras curiosidades. Além dele ser o maior salmo, 176 versículos, ele ainda é dividido de 8 em 8 versículos, né? Se você for aí contar, né, você vai vendo que ele está todo dividido de 8 em 8 versículos. E ele tem um negócio que a gente chama de acróstico, né, o Ricardo? A gente aprende isso na escola, mas nunca entrava na mente. Sempre Depois que a assim, gente vai para Aceita Jesus, está na igreja, a gente agora sabe o que é o acróstico. O acróstico é quando você está apaixonado por alguém, pega o nome da menininha que você está apaixonado e você manda um bilhetinho com as iniciais do nome dela, né? Exatamente. É bem assim, né? Então a gente aprende a fazer esses acrósticos. Legal. Né? Aqui não é uma cartinha de amor assim, Sim. mas o acróstico está em cima do alfabeto hebraico. Exato. Né? Então você pega lá o Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re. Que é uma liçãozinha em 30 segundos, Vai lá. todo o alfabeto em hebraico. Uma Os musiquinha. professores ensinavam assim lá na escola. Avgadá, repete comigo. Avgadá. Avgadá. Vai lá, Michele. Avgadá, Avgadá, Vasrati, Vasrati, Kalamanassá, Kalamanassá, Patskareshet. Patskareshet. Pronto, acabou todo o No alfabeto final aí. eu dei um enrolation, mas é uma língua linda. Tá no meio aí, tá no meio. Tá fim, incluído, né? tá incluído. Porque a gente sabe o começo, Aleph, Bet, Gimel, Sim. Dalet, Re, e sabe Avgadá. o final, Shin, Sin, Tal. Né? Exatamente, isso mesmo. Aí o meio ninguém lembra. Mas né? eu fiquei maravilhada de ver como que esse salmo ele foi estruturado dessa maneira, porque é algo pensado. Exato. Porque ele é monotemático. Então Sim. ele tem um tema só. É a palavra, é o mandamento, é a lei, é o decreto, é o conselho de Deus, a ideia do conselho de Deus, né? Sim. Quando ele está falando de lei, é óbvio que ele está falando da Torá, né? Ele não tem outro. Alguns entendem que ele é um texto pós-exílico, né? Depois do exílio, mas ele tá ligado de verdade a esse primeiro mandamento que a gente entende como os textos, os 5 primeiros, que a gente chama de Pentateuco, que a gente chama de Torá, que é o livro da lei, né? Esses 5 primeiros livros que tem aí toda a inspiração mosaica, né? O Moisés está por trás disso. Pastor, e qual é o autor desse salmo? Essa é uma boa pergunta. Não faço Não a tem, menor não. ideia. Por ser pós-exílico, possivelmente, pode ser até Esdras, os descendentes, os coraritas também, né? Enfim, né? Mas não... Não há certeza, né? Não, nenhuma. Não tem nem assim indicação. Assim. Você não vê os estudiosos que são sérios falando, arriscando algum tipo de coisa. Eles entendem que é assim, mas você não vê os caras arriscando algum tipo de autoria. Com certeza eram pessoas ligadas, quem sabe, ao sacerdócio, escribas, que tinham conhecimento. O que eles acham é que da alguém escrita, ligado à sinagoga. Sinagoga, Entendeu? escriba, né? Alguma coisa Por por essa aí. preciosidade Sacerdote. que traz Exato. em relação Agora, isso à é lei, uma né? coisa. Isso é uma coisa importante que palavra. você tocou. Porque você tem os fariseus e os saduceus, né? Sim. Estamos falando de 2 escolas, né? Exato. A grande questão é, por exemplo, os fariseus, eles acreditavam que os livros inspirados, ou os textos, ou a lei, né, ou tudo que estava inspirado, ele estava tanto na lei quanto nos profetas e nos escritos. Exato. Né? Por isso que Jesus vai ter embate com os saduceus Torá, sobre a Nevim, ressurreição. Ketuvim. Exatamente. Esses fariseus acreditam que esses 3 escritos, ou esses 3 textos, né, conjuntos de Categorias, né? textos, eles são inspirados. Mas os saduceus, eles não acreditavam nisso. Eles acreditavam só a Torá. Então tem alguns autores que dizem assim, ele exalta tanto a Torá que possivelmente tenha sido Os saduquim. um saduceu. Os saduceus. Mas assim, é só isso também que os caras conseguem. Mas é só assim... São teoria. vislumbres, né? Conjecturas joga aí com um base pouco no pra que frente. tem, né? Exatamente. Mas são curiosidades muito interessantes que envolvem o texto bíblico e hoje, para quem depois vai ler, enriquece, né? Se você pegar gente
mais maluca do que a gente para ver o negócio, eles vão fazer até um processo quiástico, né? Para fazer ligação entre o primeiro e o último, e fazendo um monte de coisa para chegar lá no meio, para tentar entender isso de maneira melhor. Por isso que o 88, ele chega nessa conclusão que eu estava falando com vocês, de vivendo para obedecer e obedecendo para poder viver. Sim. Né? Essa ideia toda do texto, né? As pessoas hoje em dia têm muita dificuldade com esse negócio de obedecer. Né? A gente está numa sociedade que não aceita que alguém mande alguém. Né? As pessoas têm pavor, têm pânico desse negócio de castigo, desse negócio de obedecer, de ter alguém que mande, de ter uma hierarquia. Pode ver que uma boa parte da população mundial, eles não querem ser mandados. Né? Eles não querem obedecer. E é a causa de tanta confusão hoje em dia. Claro, porque você perde a orientação total. O grande negócio aqui do texto é que o autor, ele está dizendo assim, a sua palavra é maravilhosa, a sua orientação é maravilhosa, né? Bem-aventurado, né? Ele diz, são felizes os que conduzem com integridade e andam segundo a lei de Deus. Quer dizer, segundo a sua... E aqui lei, a gente vai ter também uma dificuldade de entender, por quê? Porque, a priori, essa lei não está toda ali, né? Os 613 leis que a gente tem no Antigo, ela não está toda ali colocada. Então, de que lei ele está falando? Talvez o que a gente precisa entender, por isso que ele trabalha muito com lei, mandamento, decreto, você entendeu? Ordenança, ele manda um monte de coisa. Que a gente entenda que é o seu conselho. Sim. A ideia de que bem-aventurado é aquele que anda nos conselhos do Senhor. Né? Mesmo porque até Abraão não tinha ainda a Torá, claro, mas ele andava com Deus, Enoque também, por ou seja, dando essa visão geral de conselho. Então, né? essa é a ideia. E aí ele vai dizer, bem-aventurados então, são felizes, né, os que guardam os seus testemunhos, quer dizer, que guardam os seus conselhos, que guardam a sua sabedoria tal, e buscam o Senhor de todo o coração, que não praticam mal, mas seguem os seus caminhos, os caminhos do Senhor. Né? E a gente vai perceber que talvez o salmo mais conhecido é o 105, né? O versículo mais conhecido é o 105. Do 119? Vamos lá, deixa eu achar aqui também. Que na minha versão é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Faz parte. Como é que está na sua versão aí, Michele? Tua palavra é lâmpada para meus pés e luz para meu caminho. E o céu? A minha aqui, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É muito bonito esse versículo. Exato, mas é que a ideia principal aí é que ele ilumina os meus pés. Exato. A ideia de ilumina os meus passos. Sim. Quer dizer, cada passo que eu der, eu vou ter plena consciência do passo que eu estou dando. Essa é a ideia. E depois ele traz claridade para os meus caminhos. Né? Quer dizer, quando você conhece tudo, se você sabe o caminho de verdade, você se joga nele, você sabe até os caminhos para você sair dele, né? Se tiver muito trânsito, você sabe onde você está indo. A luz revela, né, o que há de problemas. A ideia da claridade, né? Uma coisa é assim, ela é luz para os meus pés. Eu sei o passo que eu estou dando, eu tenho consciência do passo que eu vou dar, certo? Mas o caminho você conhece? O passo que você vai dar é uma coisa. Sim. Mas o caminho que você vai trilhar, você sabe qual é? É outra coisa. É outra coisa. Então ele está dizendo o seguinte, ele ilumina os meus passos, quer dizer, ele conduz isso, ele fala para você, te dá certeza das decisões que você vai tomar para andar. Né? Mas depois ele diz assim, não, mas ele traz claridade para os meus caminhos. Né? A ideia de que você não vai andar na escuridão, você sabe para onde você está indo, você está vendo o caminho que você vai. Não é um caminho tipo como você está andando numa grande rodovia e só tem a lanterna do seu carro. Né? Quer dizer, você vê é horrível dirigir assim. 5 metros na frente. Né? Não, ele está dizendo que você não vai ter simplesmente um farol alto para você usar. Não, ele vai clarear todo o dia para você olhar tudo que está ao seu redor do caminho, para você nunca correr os riscos da escuridão. Né? Então esse salmo é muito forte, porque é a palavra que faz isso. Por isso que ele diz, como é que é o Salmo 105? Vamos lá. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Percebe? Então ele está dizendo que a palavra é que faz todas as coisas, né? Então é a palavra que me dá a consciência exata dos meus passos e é a palavra que me mostra o caminho que eu devo trilhar com aqueles passos que eu tenho a certeza que eu vou dar.
Percebe? Como é lindo. É muito forte. Como e é ele isso? é monotemático. Sim. Ele fala só da palavra, dos mandamentos o tempo todo. 176 versículos. Bem estruturados de 8 em 8, bem estruturados no alfabeto hebraico. É fantástico esse salmo. Lindíssimo. E eu fiquei impressionada também com essa diversidade que ele traz da importância da palavra, como que ela é fundamental em diferentes fases da nossa vida, porque ele fala do jovem e cita também depois quando a gente tem uma idade mais madura. Eu percebi um pouco dessa transição. Ele vai passando por todos os caminhos da vida, né? Da vida, isso, eu achei lindo. Mas por que ele faz isso, você acha, Michele? Porque a gente precisa da palavra a todo tempo, não importa a fase, porque né? Porque a palavra deve permear toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Porque Desde o nosso nascedouro até o morredouro. A nossa vida começa com vigor, depois vai entrando a fragilidade do corpo. Mas em que momento a palavra é importante? Durante toda a vida, porque ela permanece. Se eu me basear na palavra desde o comecinho, né, até o fim da minha vida, dos meus dias, mesmo na minha fraqueza, a palavra, ela me coloca de pé. Veja, né? uma das características que essa palavra traz para a gente está no versículo 89. A gente falou do 88. Eu vou olhar aqui. Ó. Lembra que a gente estava falando de usar a questão quiástica, né? Da ligação entre os versículos. O 88 e o 89 são o centro, é exatamente a divisão entre um bloco e outro. E eles dois têm muito sentido, né? Porque o 89 ele começa assim: Senhor, né? Tua palavra está firmada para sempre nos céus. Na minha versão está assim, ó, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece. Não sei, é uma forma de muito bem, é diferente, rico, mas está falando a mesma coisa. Sim. O que ele está dizendo? O que a palavra traz, então, para a gente? Firmeza, garantia. Segurança. Então ele está dizendo, muda. ela não muda. E ela está firmada. Você entendeu? Quer dizer, ela está firmada nos céus, na terra. Ela está firmada o tempo todo. Ela não vai mudar. Num tempo que a gente vive, onde os valores estão líquidos, né? Sim. Já dizia o seu amigo Zygmunt Bauman, né? A coisa está toda derretida, não existe mais nada que é seguro para a gente se apegar. Tanta relatividade, né? Exatamente. Ele está dizendo assim, não, sua palavra não. Sua palavra é absoluta, sua palavra é segurança. Então, no meio do mar, a única coisa que a gente quer é uma porta para poder se apegar, não é? Que esteja boiando no meio do naufrágio para a gente subir nela. Nem que o Jack morra congelado. Lembra do Titanic, né? Sim. Mas a gente quer uma porta para que a gente possa subir nela e sobreviver. A porta é a segurança que ele tem. Então ele está dizendo que a palavra, ela é a segurança que a gente tem. Por quê? Porque ela subsiste para sempre. Quer dizer, ela está firmada, ela está cravada no céu, na terra. Ela é esse absoluto que nos faz realmente ter segurança para viver. Rapidinho, uma pergunta que surgiu agora. Manda bala. Como discernir, diferenciar palavra de tradição? Porque talvez em certos segmentos a gente confunde a nossa tradição, a tradição da nossa comunidade, talvez da igreja, da convenção, com a palavra, né? Como a gente pode ter um discernimento disso? Porque tradição é uma coisa que permeia também, né, certas comunidades. Mas a palavra essência, é ela que deve permanecer, né? Então, o problema é esse. A gente dá muito valor para a tradição. A gente veio já de um pensamento de tradição, né? A grande maioria da sociedade brasileira, de alguma maneira, foi influenciada pelo catolicismo. O catolicismo, ele tem a tradição, ela é superior a todas as coisas. Então, é ela que dita a leitura que você tem do texto bíblico, a tradição. Boa, em algumas igrejas, de maneira geral, mesmo as protestantes, evangelicais, elas também trabalham com a tradição. E muitas vezes estão tão arraigadas na tradição que a interpretação do texto fica submetida ao processo que a gente está falando agora? Da tradição. Da tradição, né? Sim. E isso é um perigo. Por quê? Porque a tradição feita por homens, ela tem validade. Sim. Esse é o ponto, que as pessoas precisam entender. Que tradição é legal,
mas ela tem validade. E ela não pode superar o texto bíblico. Ela varia com o contexto também da cultura Tudo dos bem, povos, até né? pode ser, Sim. mas ela nunca será superior, nem a cultura será superior ao texto bíblico, à palavra. Esse texto em especial, Salmo de 119, vai deixar isso muito claro. Tradição é muito legal, muito bonito, mas ela tem validade. Entendeu? Lá no rótulo, se você pegar da tradição, aquilo ali já era. É muito bonito, muito legal, mas não pode superar o texto bíblico. O texto bíblico é superior a qualquer tipo de tradição, a qualquer tipo de movimentação humana, a qualquer tipo de orientação técnica de igrejas, CNPJ ou denominações. O texto bíblico é superior. Se a tradição ela confronta o texto bíblico, a tradição precisa ser eliminada, não o texto bíblico. Claro. É a tradição que precisa. Então, eu entendo a tradição porque o texto bíblico valida. Entendeu? Mas existem coisas que eu não faço a leitura do texto a partir da cultura. Eu não faço a leitura do texto a partir da tradição. Pelo contrário, eu leio a cultura a partir da tradição. A partir do texto. Eu leio a tradição a partir do texto. Se eles não coadunam, alguém tem que ser eliminado. Quem? A tradição ou a cultura. Lutero bateu forte com isso, né? Confrontou isso com os clérigos da sua escola. Né? Não, os porque ele reformadores foi no de texto, forma né? geral. Foi na fé, né? No texto. A minha grande crítica hoje em dia, que a gente até brinca com os reformodinha, né? Que a gente fala, os reformodinhas, mas a ideia é de que os caras ainda querem viver no século XVI, mesmo que isso confronte o texto bíblico. O texto bíblico está dizendo isso aqui, você entendeu? Mas a confissão de fé não é maior do que o texto bíblico. Sim. O texto é inspirado por Deus. As confissões de fé são humanas, são confissões de fé. E serviram também naquele ponto. Serviram para aquele. Pode até servir para hoje as confissões, beleza. Mas nunca ela pode ser superior. Mas a história, nós lemos a Bíblia a partir da história. Estamos virando católico de novo. Você entendeu? Não. Nós olhamos o texto. É o texto quem julga e define a cultura. E é o texto quem julga e define as tradições. Se as tradições confrontam o texto bíblico, elas precisam ser eliminadas. Você entendeu? Então a gente bate muito cabeça com isso. Se você for observar, o texto, quando ele diz no 105, lâmpada para os meus pés, né? Quando ele diz, ilumina então os meus passos e clareia todos os meus caminhos, essa mesma confissão, ela vai mostrar que ela tem muito valor. Então veja o versículo 127. Pois amo os teus mandamentos mais do que o ouro. Sim, mais do que o ouro puro. Fino, né? Ele nem está falando, o ouro puro, sim, né? Sim. A gente fala o quilate 16, 24 quilates, não sei quantos quilates. Ele está falando assim, o ouro puro. Eu amo a sua palavra mais do que eu amo o ouro. Para você falar de alguém que trabalha com diamante e ouro muitas vezes, alguém que está buscando esse tipo de coisa para poder, não é sobreviver e fazer as coisas, está pensando em prosperidade, que a segurança pode estar na prosperidade. Lembra do jovem rico falando com Jesus? Sim. Jesus, o que eu faço de bom? Como assim faz de bom? Só Deus é bom. Você entendeu? O que eu posso fazer para perder a vida eterna? Você é nada, é impossível que você faça alguma coisa. Mas Deus é bom, então Deus faz, é graça. Mas o que eu ainda faço? Vende tudo que você tem. Cara, não dá, entendeu? E ele fala, aí a palavra de Jesus, é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E lembre-se, camelo é camelo e agulha é agulha. Ou seja, impossível, né? Impossível para o homem. Para o homem. Mas Deus pode fazer o camelo passar no furo da agulha? Pode. Ele faz. Ele é bom. E ele é capaz de fazer a gente entrar também na vida eterna. O coração colocado, a confiança colocada nas riquezas. Aí o camarada diz assim, não, as riquezas não valem nada diante da tua palavra, diante do teu conselho, diante dos teus decretos, diante da tua lei. A palavra é muito melhor do que o ouro puro. Eu lembrei de um testemunho, eu não sei se o Ricardo vai lembrar dessa história, eu acho que o André que contou pra gente, de um ouvinte nosso lá da região do Amazonas,
que ele troca... a única coisa que ele tinha de valor era um barco. Já ouviu essa história? Que ele vende o barco dele para poder ter o radinho que ele ouvia os programas de estudo bíblico, porque Olha, ele que tinha coisa. esse amor pela Pela palavra. E lá na região onde ele vivia, era muito difícil ir um pastor para ensinar, para pregar, e grande parte das pessoas, acho que na época dele, não sabiam ler, então ele ouvia a palavra. Então aquele Vendeu rádio, o que ele tinha de mais ele importante. queria aquele radinho para ouvir a palavra. É forte. Quando eu Muito. vi esse testemunho, eu achei maravilhoso, ficou marcado. Aí ele vende o barco, que era o que ele tinha de mais Precioso pra precioso, e ele. lá é como se fosse um carro Exato. na região, porque ele queria o radinho para ouvir a palavra. Porque ele via que a palavra dava segurança para ele para toda a vida. Que lindo, ele né? tinha Então, fome da forte, né? palavra. Então, essa é a relação. Veja, os 2 primeiros versículos, eles dão esse sentido e dizem o que a palavra traz. E você vai ver em todos os bloquinhos de 8 versículos que ele está frisando alguma coisa que a palavra traz para você. Uhum. Nos 2 primeiros versículos aí, ela traz felicidade. Sim. Bem-aventurados os que cumprem aí a sim. sua lei. No Certo? início, né? Aí. Muito bem. No hebraico. Quando você vai ver, por exemplo, lá o 17, ele diz: faze o bem a teu servo para que eu viva e assim obedecerei a sua palavra. Interessante que ele, para que eu viva e eu possa viver e poder observar a tua palavra, então, né? o que, Ter saúde que a para isso. palavra traz? Vida. Vida. Né? Que vai Felicidade, corroborar vida. com aquilo que a gente tinha falado. Vivendo para obedecer a palavra e obedecendo para ganhar viver. vida. Para ganhar Né? vida, isso. Para ganhar vida. Percebe? Sim. Ele é tão rico, esse processo, e a palavra de Deus é muito rica. Lembra que a gente precisa aqui, já indo para a coisa, a gente vai falar depois do intervalo, a gente vai falar sobre a suficiência da palavra. E a gente vai entender, ela é suficiente para quê, né? E depois a gente vai explorar um pouquinho mais os benefícios que ela traz para quem obedece. Eu vivo para obedecer e obedecendo eu ganho vida para sempre. Michele, 974-181-456. E você, ouvinte, está gostando desse estudo? Eu e a Michele aqui, ouvindo o pastor João Paulo, estamos aqui vibrando. E você, né? Eu quero receber a sua mensagem. E eu até já anunciei no início do programa que eu ia fazer chamada. Os alunos desse curso, Nos Caminhos da Fé, essa série especial sobre o livro dos Salmos, a Mariana já quis garantir, não me dê falta. O Ricardo já registrou minha presença. Então, obrigada, Mariana. E para quem não mandou mensagem ainda, o intervalo é rápido. Daqui a pouco a gente está de volta. Aproveita para mandar mensagem para a gente pro WhatsApp. 11 DDD aqui de São Paulo, 974-181-456. Tô aguardando a sua mensagem, tá bom? E lembrando, eu queria também agradecer, nesses dias tivemos uma convenção lá na minha igreja, dos pastores, dos ministros, dos obreiros, e tivemos também aqui, eu tive a oportunidade de conhecer 2 ouvintes da RTM Brasil. Um é o que a Michele, há pouquinho fora do ar, falou aqui, o Paulo Farias. De São Bernardo. Isso, lá de São Bernardo do Campo, pastoreado pelo meu amigo pastor Oséias de Madureira. E também tivemos o pastor Daniel Sorilo. Ele nos ouve no escritório, não sei se está nos ouvindo agora, mas resumindo em 5 segundos, pequeno, criança, o pai dele lá na região de Rondônia, Amazônia lá, colocava cabos, fios com antenas para que o sinal chegasse longe, alcançasse em outras pessoas e ouvisse também a programação em AM, 800 kHz. Hoje ele é um pastor, eu não sabia que ele era ouvinte, por nada assim sentamos, começamos a conversar e aí foi muito legal. Eu te ouço ele, então... É muito bom isso, né? Muito bom. Eu sei que são muitos ouvintes assim também, né, Michele? Que delícia encontrar com esses ouvintes, Paulo Farias, né? E Daniel Sorrilo. Um abraço para eles. Olha só, que demais ter esses testemunhos, porque a Rádio Transmundial, em fevereiro, dia 5 de fevereiro de 2024, 54 anos. O Ministério está há mais de 50 anos no Brasil e eu tô na rádio há 4 anos. Eu fico tão encantada com os testemunhos. O Ricardo, que já tem quantos anos de rádio? Aqui vai fazer 25. 25 anos. Quanta rádio, gente, né? E pouco você já. teve contato e essa turma poder te encontrar. É sempre muito especial, né? Então a gente é sempre de arrepiar, viu, pastor João Paulo? A gente arrepia. Não, eu tava falando para vocês que o Renato Farias me ligou no Instagram, né? Mandou
mensagem e tudo. Nosso ouvinte, né? Vamos esperar ele mandar a mensagem aí pra gente ver as coisas que a gente vai Muito bem. conseguir aí pra ele aí, que eu falei que a gente já... E Bom, muita pode gente ser. dando presente? Muita gente, bem lembrado, Ricardo. Eu fiz um desafio aqui, eu quero saber os alunos que estão presentes nessa aula. Faz a chamada, vamos à professor. chamada. Quero mandar um abração para nossa querida Vânia Lage, de Santa Catarina. Essa ouvinte não falta. Não. Olha, sempre presente. Um Só abração. falta quando não tá mesmo. Um abração aqui, assistindo a gente, inclusive. Ela disse que é um privilégio estudar a palavra que nos edifica. Grande abraço. Realmente é um privilégio que nós temos, né, Vânia? O Sidney Morilhas, lá de Dracena, no Rio de Janeiro. Um abração para os nossos ouvintes do Rio. Inclusive, a Renata do Rio de Janeiro esteve na rádio ontem, veio só para participar do programa Atletas no Ar, episódio especial de 500, né, episódios. Ela veio do Rio para cá, para essa missão. Então, um abração para Renata também. E para vocês que nos acompanham sempre, a Maribel, aqui também ligadinha na aula. Muito bem, obrigada, Maribel, pelo retorno. E a Mariana Velasco, ela colocou um termo que eu achei muito legal, pastor. Ela colocou o seguinte: RTM é Digoreste. Sabe o que significa Digoreste? Não faço ideia. Vamos aprender. Olha, Mariana Velasco é cultura. Ela colocou Digoreste é linguajar cuiabanês. Olha. Significa bom demais, o melhor, excelente. Digoreste. Vem aprendendo. Digoreste. Isso aí. Da Gorete. Um abração. A Valmira Faustino também tá com a gente. Ela que é de Aparecida de Goiânia, lá em Goiás. Um abração para todos os nossos ouvintes da região Centro-Oeste. A Bianca também tá com a gente. A Bianca é de Gama, Distrito Federal. Gente, aprendendo muito. Cadê? Finalzinho aqui. Falando um tema, a gente já vai falar sobre isso e essas informações depois eu passo para você, tá bom, Bianca, que foge um pouco do nosso tema. Bom, a Cilsa de Porto Velho, Rondônia também. A Cilsa também é nossa aluna assídua, hein? Verdade. O Ednardo de Maracanaú, Ceará, eu brinco com ele, eu falo, Ednardo pronto, professor. Muito bem. Presença marcada, viu? E a Mônica, querida Mônica de Guarulhos aqui, região metropolitana de São Paulo, mandando um abração e ouvindo aqui o Salmo 119. Maravilha, gente, continuem participando. Esse é o Salmo 119 é um salmo muito rico, com tantos detalhes. Como o senhor comentou, é o maior capítulo da Bíblia. É o maior capítulo, é o maior salmo. 76 versículos. E vamos continuar a nossa aula maravilhosa. Bom, muito bem. Então, quando a gente vai estudar teologia, né, a gente tem assim um dos elementos quando a gente vai estudar bibliologia, que é uma matéria da teologia sistemática que fala sobre o texto bíblico. Isso é um estudo mais aprofundado, ou a doutrina que fala sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Um dos elementos lá é suficiência. A palavra, ela é inerrante, isso talvez dê para todo mundo entender. Não tem erros. Ela não contém erros em seus originais, né? Sim. Lógico que na tradução você tem toda uma parte mais difícil. Se você quer ver a coisa por completo, é bom estudar os textos originais, né? Vai fazer hebraico, aramaico e grego, aí a coisa vai ficar mais robusta diante dos seus olhos. Gostosa de ler também. Sim. Exato, mas assim, para entender ela em tudo isso. Então a gente diz que ela é inerrante, porque ela é inspirada por Deus, né? Então ela não contém erros, né? Ela é suficiente. E aí a gente precisa entender. Ela é suficiente para quê? Boa Talvez pergunta. todo mundo fique assim, não, ela quer falar de ciência. Não, ela não quer falar de ciência. Apesar de ter muita ciência no texto, e se a gente observasse, a gente ia ver que tem muita sabedoria da ciência nisso tudo, ela não quer falar sobre ciência. Mas então ela é suficiente para quê? Meteorologia? Será que ela quer saber se vai chover aqui em São Paulo? Se vai continuar essas tempestades no Brasil? Se vai fazer muito frio, muito calor? Não, ela também não está falando sobre isso. Ela quer ser exaustiva nas questões do estudo sobre Deus. Isso é um grande problema. Teologia quer dizer o estudo de Deus. Puxa, mas o que se dá
para conhecer de Deus? Para o leigo, o que seria esse termo exaustiva? Para quem está te ouvindo agora. Exaustivo é levar a exaustão, com todos os elementos, com todos os lugares, todas Não as significa aquela propriedades. leitura cansativa, não é isso. Não, É esgotar todas as formas para a gente procurar o máximo possível. Não é? Exato, fazer todas as perguntas, procurar todas as respostas, todas as nuances, os elementos, levar a exaustão do texto, né? De que exaurir, deixar a coisa completa, essa é a ideia, né? O texto bíblico, ele vai mostrar para a gente quem é Deus, mas não tem como a gente estudar Deus. Então a gente estuda aquilo que ele se deixa revelar, aquilo que ele se deixa revelar ou se deixa conhecer. E o que se pode conhecer de Deus? Primeiro nas coisas que são criadas, então a gente chama de revelação especial. E depois ele se deixa conhecer naquilo que ele se revela na sua palavra. Né? Essa palavra que a gente chama de revelação especial, ela tem dois âmbitos que são importantes, dois elementos importantes. O primeiro deles é o texto, esse escrito que a gente tem em mãos, o texto escrito. Ele é revelação especial. Por quê? Porque ele revela Deus, ele revela o próprio ser humano, ele revela a sua vontade. Mas é de maneira exaustiva? Nem se a gente tivesse com vontade de escrever muito. Não vai, ele não vai ser, ele não vai levar tudo. Ele vai revelar aquilo que é suficiente para você conhecer a Deus e ser salvo. Então a Bíblia, ela é suficiente para quê? Para conhecer a Deus naquilo que eu preciso para ser salvo. No que ele se deixa revelar para que eu me salve. Claro, então, puxa, o que eu faço para ser salvo? Tá tudo na Bíblia. Exato. Puxa, mas quem é Deus? Tá tudo na Bíblia? Lógico que não. Porque não dá para... Deus é insondável, lembra? A estatura dele, a profundidade dele, a largura dele é muito imensa. Sim. Então não tem como a gente colocar tudo sobre Deus no texto bíblico. Sim. Quanto tempo a gente vai levar para conhecer Deus? A eternidade. A eternidade acaba quando? Infinita. Então a gente nunca vai conhecer a Deus? Sim, estaríamos conhecendo... Muito bem. Estaríamos em conhecimento. O gerúndio talvez seja melhor. Gerúndio. Talvez a gente usaria um termo no aurista, né, se a gente fosse, grego, em grego. Mas a ideia de que a gente sempre vai conhecer mais um pouquinho isso de Deus se torna mais lindo durante ainda, né? toda a eternidade. É lindo isso, né? Maravilhoso. É o que eu espero todos os dias. É maravilhoso. É o que eu espero. A gente vê os ouvintes falando, meu Deus, como é que eu nunca tinha visto isso no texto? Imagina que só num programa desse que a gente faz aqui, quantas coisas a gente aprende, como é delicioso, como é gostoso. Sim. Agora imagina viver a eternidade descobrindo essas coisas de Deus. Cada segundo da nossa existência na eternidade vai ser conhecendo uma nova faceta de Deus, uma nova revelação da largura, da profundidade, do comprimento do amor de Deus. Vai levar a eternidade toda. Quer dizer, o resto da eternidade a gente vai conhecer a Deus, né? Porque ele é muito grande, né? Para ser conhecido e não tem como fazer. Sim. Só um Deus poderia conhecê-lo. Agora você falou da palavra escrita, ok? Isso. Aí você tem a segunda, né? O que a gente chama de revelação especial ainda, mas a gente chama de revelação especial plenária, né? Ou plena. Isso seria em Jesus? Cristo. Jesus Cristo. O Cristo, ele é a revelação plena de Deus. Tudo converge para o Cristo, ok? Então, a própria palavra, ela aponta para o Cristo, tanto no Novo Testamento, quanto a própria revelação em Cristo Jesus no Novo. Tudo está cercado por essa revelação especial. Elas de mim testificam, claro, Jesus disse. Por isso. Então, quando a gente diz ela é suficiente para a salvação, por quê? Porque ela aponta para o Cristo. Se você ler a palavra e entender que ela é a palavra de Deus, ela aponta para o elemento principal da sua salvação. Ou seja, ela é suficiente para te mostrar o Cristo, para te revelar o Cristo, para te revelar Deus. Tá? O verbo vivo, a palavra viva. Não em toda a sua plenitude, o texto escrito. Sim. Agora, o Cristo, ele é a revelação de Deus em toda a sua plenitude.
É por isso que João ele já entende isso Claro e coloca que ele sim. como logos, como verbo. Óbvio. Uhum. O primeiro capítulo é muito rico de João. Na verdade, João inteiro está apresentando Jesus como divino. Sim. E aí você vê ele como divino em toda a poesia de João, em toda a palavra de João. Mas perceba, essa palavra que a gente tem escrita, e aí a importância disso, pô, por que a palavra? Por que a palavra? Porque no mundo grego, tá? A gente está falando tanto no mundo romano, no mundo grego, a imagem é muito importante. Né? De forma geral, perfeição a imagem física, a aparência Você física. pega o imperador persa, entendeu? A imagem de glória, de poder é importante. As nações, elas são midiáticas, né? Elas são da mídia, elas são imagéticas, elas estão preocupadas com a imagem. Então, quanto mais imagem, então você vai pegar no Egito, por exemplo, você vai pegar lá a esfinge, você vai pegar as pirâmides, O você vai tamanho pegar o das faraó. construções, né? Das imagens em si É também. tudo imagem, Imagéticos. né? Então fica todo mundo, uau, por isso que tem os escritos, os desenhos, porque é tudo imagem. Sim. Quando você vai para o povo hebreu, a imagem ela não é tão Não tem forte. valor. Porque o que é forte nela? A palavra. A palavra. Porque a palavra é o que tem o poder de movimentar o ser interior, porque ele movimenta a razão. Se tem alguém preocupado com o conhecimento, com a razão, é Deus. E ele está preocupado em fazer com que você pense. Por isso ele não faz vitrais, ele não faz gibis, ele põe um texto. Você entendeu? Você já assistiu? Você já leu um livro e depois assistiu o filme? Sim. Já. Quantas vezes o filme foi melhor do que o texto? Nunca. Eu prefiro o livro. Em certos aspectos, a imagem, ela fica legal, mas ela perde a qualidade porque no texto tem muito mais detalhes, né? Mas que por não foram... que a gente fica decepcionado com o Porque filme? a ideia do autor ali, do que escreveu, Não, do que fez o porque filme. a palavra mexe com você. Nosso imaginário. E você imagina Assim, aquilo. amplia esse... Você imagina o tom de voz das personagens. Você imagina... o cara fala, ele tinha o cabelo loiro esvoaçante. Você já pensa... Você pensa um monte de coisa. Aí Então, chega lá, é um cara loiro mas com o cabelo escondido. no filme você vê a ideia do autor que fez aquele filme, aquela imagem, Você né? está falando Exatamente. do diretor. É do diretor, O isso, diretor exato, colocou aquilo Exato, que ele sentiu na leitura. Isso. E que muitas vezes não é a sua. Exatamente. Entendeu? É. Mas você movimenta a razão, você cria, você imagina, você vive mundos na leitura. E é interessante, quando o livro é muito bom, você fica até triste porque está terminando. Muito bem. Sabe o que acontece quando você lê o texto bíblico? É essa coisa. Quando você lê o texto, aquilo a cabeça... Tá fervilhando, né? Nossa, você está fervilhando, quer dizer, você está lendo que bem-aventurado, e você está imaginando um monte de coisas, né? Você está criando um mundo particular e Deus vai falando nesse mundo interior seu e a razão vai aflorando, vai desabrochando, né? A gente vai pensando e nisso a gente vai conhecendo a Deus com mais profundidade. Não é só uma imagem, é conhecimento profundo. Como é que a gente ganha conhecimento profundo? E fé também, né? Bíblia. E fé também, né, Texto. João? Tudo. É texto. É o texto que diz. Sim. Por isso esse Deus tão sábio, tão maravilhoso, ele está preocupado com o texto, com a palavra. Então essa importância que os escribas fizeram ainda hoje, né? É um cuidado muito grande, não sei se o Michele sabe, mas o escriba, se ele errar uma letrinha ali, ele descarta aquele pergaminho e pega outro. De certa forma, essa tradição, né? Então, mas por que eles fizeram isso? Foi importante para preservar mas o texto. lembra né? que a palavra é que define a tradição. Exatamente. E não a tradição que define a palavra. Exato. É o valor que tem a palavra. Então, beleza. Se a tradição ela coaduna com o texto, é importante que a gente permaneça com ela. Sim. Agora, se ela
confronta, se ela deixa Sim. uma dubiedade, se ela deixa alguma coisa meio assim, a gente descarta a tradição e fica com o texto. Salmo 119 foi usado para o cânone das escrituras? Então, ele faz parte do cânon. Assim, não, mas assim, tipo, ó, aqui Quando a gente... vocês falam cânone, o que é? O cânon é o conjunto dos livros. Cânon quer dizer régua, né? de medir. Régua. Régua de medir. Tá? Então a ideia de que você vai ter parâmetros, é essa a ideia. O cânon, então, são os 66 livros que durante o processo que foi feito de escolhas dos livros, foram entendidos que esses livros eram inspirados por Deus, porque eles têm vários elementos, autoria conhecida, tirando Hebreus, né? Tirando alguma coisa assim, mas eles corroboram uns com os outros, eles revelam a essência de Deus, eles revelam o poder salvífico de Jesus, eles apontam para Jesus. Então todos esses processos, durante muitos anos, eles foram discutidos. E fechou-se então um conjunto de livros que a gente chama de cânon. Tá? Que são os 66 livros do texto, né? Alguns lá no Antigo, outros no Novo, mas a ideia é de que se fecha esse processo todo. Ah, mas foi a igreja que criou. Não, a igreja não criou. A igreja foi usada como ferramenta nas mãos de Deus para que se chegasse à conclusão de que aqueles 66 livros são os livros que Deus queria que fechasse o conjunto de livros inspirados. Então a igreja criadora, não. A igreja foi instrumento para que esses 66 livros fossem reconhecidos como livros inspirados por Deus. Até porque todos esses livros, eles começaram a ser escritos há muito tempo. Nossa, são muitos autores, muito tempo para ser escritos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. 3.000 anos atrás. A igreja meio que organizou esses livros. A igreja foi usada para organizar. Né? Para você ter uma ideia, mais da metade do texto que a gente tem em mão era a coleção de um cara que foi chamado de herege, que era o Marcião. Marcião, o herege, ele era chamado. O Marcião, ele era um colecionador de livros bíblicos, de livros sagrados, tá? Sim. E uma boa parte dos livros que a gente tem em mão faziam parte da biblioteca dele. E ele entendeu na leitura do texto, tanto de Novo Testamento quanto do Antigo, que existiam dois deuses. Um Deus carrasco no Antigo Testamento, guerreiro, e um Deus amoroso e carinhoso e salvador no Novo Testamento. Por isso ele foi chamado de herege, porque ele não entendeu que existe uma continuidade. Existem descontinuidades e continuidade. A ideia de apontar. O Antigo Testamento aponta para o Novo, ou mais especificamente, aponta para a revelação plena de Deus que está em Jesus, percebe? Então, a palavra, ela é inspirada. E o Salmo 119, ele é composto exatamente para que a gente entenda o valor da palavra. Sim. E o que ele traz também de benefícios. Então, se eu me dedico a obedecer aos conselhos de Deus, estes conselhos que eu trago em obediência vai me trazer vida. É essa a ideia. Então, o que ele traz aí? No comecinho a gente vê, ele traz felicidade, já nos primeiros versículos. Ele traz vida, como a gente vê no versículo 17. Ele traz conhecimento, como a gente vê no versículo 32. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos ou dos teus conselhos, quando ampliares a minha compreensão. Quer dizer, ele vai trazer compreensão, ele vai trazer conhecimento. O Senhor, o versículo 41, né, que é o Vav, a letra aí, né? Senhor, o teu amor e tua salvação também venham sobre mim conforme a tua palavra. Quer dizer que a palavra também traz salvação, traz consolo. Lembra-te da promessa feita, né? Da esperança no meio da angústia e traz consolo, traz conforto, né? Pra gente. Como a gente vê no versículo 65, ele atrai a bondade de Deus para nós. Percebe? Depois você vê no versículo 81, né? Desfaleço, aguardando tua salvação
espero na tua palavra. Quer dizer, ele traz esperança, sim, né? a palavra traz esperança. renovo, né? Quando a gente pega, Senhor, tua palavra está firmada para sempre nos céus. É o no Lamed, versículo 89, É a que é o segurança, Lamed. né? É, exato, ele traz segurança. Agora veja, todos esses conjuntos, eles vão trazendo esse tipo de benefício também para a gente. Segurança, conforto, consolo, conhecimento, sabedoria, paz, tranquilidade, felicidade. O que o autor está mostrando para nós é que quanto mais nos dedicamos a obedecer a palavra, mais a palavra vai trazer para a gente vida, paz e tranquilidade e harmonia. Mas quanto mais nos dedicamos, mais ela também traz da vida e da paz de Deus sobre nós. Que incrível, que aula maravilhosa. O relógio não dá para parar. Obrigado. Michele, faz aí a leitura rapidinho dos nomes dos ouvintes. Um minutinho, vai lá. Foi tão bom. Um abração então para Thelma dos Santos, Mônica de Guarulhos, o Ednardo lá de Maracanaú, Sidney Morilhas de Dracena, Rio de Janeiro, a Ciúça de Porto Velho, Rondônia, Bianca de Gama, Distrito Federal, Valmira Faustino, Aparecida de Goiânia, Goiás, Mariana Velasco lá de Cuiabá, Mato Grosso, a Laurilene de Manaus, Amazonas, Lourdes do Espírito Santo, Maribel, Vânia Lages de Santa Catarina, Sônia do Pará. E eu gostaria de agradecer a todos pela participação, e esse conteúdo daqui a pouquinho estará disponível lá no nosso site rtmbrasil.org.br e também nas plataformas de áudio. Compartilhe, porque essa série está maravilhosa e logo logo vai encerrar, hein? Até dezembro vamos estudar outros salmos. Pastor João Paulo, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo dispensado com a gente, com os ouvintes. Valeu. Obrigado, Luan. Obrigado você, ouvinte. Continuamos. RTM Brasil, para você e para todo mundo ouvir. Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia.